Olá, bem-vinda! Eu sou Sueli Rocha e você está no canal Frequência Teta. O tema hoje é como liberar o desrespeito dos primeiros contatos. Se você deseja confiar no futuro sem se sentir invadida, agredida por alguém, libere padrões de pensamentos, de sentimentos, de ações repetitivas, desintoxique-se do passado, das primeiras memorizações que estão nas suas células. Hoje vamos trazer os ex-contatos, as ex-exposições, ex-curiosidades da família ou da comunidade. E você pode desbravar o novo e ter relacionamentos respeitosos, tanto afetivos como profissionais, sem se sentir agredida verbal ou emocionalmente, e deve alimentar esperanças de quem você é e como pode ser, revendo desde quando isso começou, seus primeiros momentos quando você chegou a este planeta, ao sair do ventre da mãe e ter seu cordão umbilical cortado. Nutra sua criança interna, você agora é a mãe dela. E se você faz parte do grupo da melhor idade, também tem direito de assumir seu livre-arbítrio e viver a sua vida como pode e deseja, sem negar o passado, mas deixando-o lá no passado, sem mágoas, sem ressentimentos, sem arrependimentos. Tudo traz um grande aprendizado, né? E você pode soltar as ex-recordações internalizadas. Com isso, você vai se respirar melhor e vai se revitalizar. Então, entre os temas que eu abordarei, como é verdadeiro o sexo de uma criança, ou melhor, verificado o sexo de uma criança, como é a memorizada essa energia desses primeiros contatos na criança, como essa violência doméstica continua, se perpetua, e no final haverá liberações desses primeiros abusos. Então, isso é só uma pitadinha para você ficar comigo até o final. Como é memorizada a energia dos primeiros sentidos corporais? Recordando o momento da saída do útero. O primeiro abuso ocorre quando há abertura das perninhas para ser observada a genitália. Houve nessa observação, um toque táctil, físico e o toque energético dos primeiros olhares. É menino ou é menina? De confirmar também, porque mesmo com a ultrassonografia, às vezes a criança não aparece, deixa a genitália encoberta. São situações vivenciadas por todos os seres humanos. A maneira como nos sentimos acolhidos ou não ao estar neste planeta, e muitos querem ir embora para o antigo lugar. Qual? O útero. E não sentem que a família que os recebeu na Terra é a família deles. Então essas pessoas, ao crescerem, ocasionalmente se sentem no momento errado, de forma errada, com a pessoa errada e dizem: meu mundo não é este, aqui não é o meu lugar, quero voltar para o meu lugar. Se perguntadas, algumas nem sabem para onde querem ir. É possível reverter muitas dessas situações quando adulto entende que sua criança interna está lhe dizendo que precisa ser acolhida e não mais ser abusada, nem pela própria pessoa. Nesse momento, pode ser bom procurar um profissional para atendimentos especializados e liberar os traumas quando muito fortes. Tudo está certo em cada erro, há aprendizados e você pode hoje se desintoxicar, deixar esses toques todos reais do passado como estoques que foram reais para a criança recém-nascida. Agora são vivências do passado
ilusões que podemos liberar e criar novas conexões neuronais, tendo novas sensações. Em alguns hospitais, ou quando a criança nasce em casa com parteira ou doula, e vou explicar agora o que é doula. Com esse processo de humanização do parto, surgiu a mulher que serve e que ela entra na função de ajudar as grávidas na gestação, no parto e também após o nascimento do bebê. A doula não faz o parto, mas ajuda no parto e no pós-parto. Logo, quem primeiro acolhe a criança é um médico, uma parteira ou enfermeira, toca na criança recém-nascida com as mãos e com os olhos, pela primeira vez ao sair do útero da mãe. E com isso fica tudo gravado nas células. Essas energias ficam gravadas no subconsciente celular. Reaparecem quando situações semelhantes de abuso acontecem. O que é feito com o corpo da criança recém-nascida? Onde ela é colocada? Como está a temperatura ambiente? Os exames e os procedimentos médicos realizados e como são as mãos e os olhares das pessoas que a recebem, tudo fica memorizado. Esse pequeno ser pode memorizar como: sou bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo ao planeta Terra, ou me acham feio, não gostaram de mim, do meu jeito, do meu sexo. Sabemos que os adultos, quanto mais profissionais são, mais a vida e a sobrevida, tanto da mãe quanto da criança, são importantes. Então, desse primeiro toque e desse primeiro olhar ao ser observado seu corpo a chegar à Terra, a criança observou como ocorre o contato com outro ser humano. E toda vez que ele avança, que ele quer tomar a iniciativa, porque nascimento é um avançar, lembra daquilo, se foi permitido ou não da forma que ele desejava, se foi bem-vindo ou não, se mudaram, né? Porque tem os diferentes tipos de nascimento, falado em outra aula. Um toque pode ser relembrado depois como agradável ou desagradável, receptivo ou abusivo, acolhedor ou indiferente, macio, suave, delicado ou áspero, duro, forte, tenso, relaxado. Tem inúmeras formas. Cada situação de parto e nascimento tem suas singularidades. Você pode estar percebendo agora como se relaciona consigo mesma ou com outrem pela forma como toca ou é tocada, como olha ou é olhada, olhado, se gosta ou não do toque, se o toque é necessário ou não, se fica bem com determinado toque ou não, se gosta de ficar em evidência ao ser olhada ou não. Então, isso pode provocar o quê? Afastamento físico da pessoa que ama e o afastado não entender. Se você não explicar agora, peraí, eu desejo que seja dessa forma e não dessa outra que você me toca ou como você me olha. Então, é sabido que os recém-nascidos percebem muito bem as diferentes energias do meio ambiente, incluindo energias das pessoas. Há uma outra forma de toque, como acabamos de falar, que é o olhar. Então, a energia do olhar de uma pessoa no ambiente ao seu nascimento, essa criança pode ter vivenciado como eu estou exposta, ameaço, ou eu sou ameaçada, abusam de mim, né? Então, um adulto, por querer conhecer, às vezes, quem nasceu e vai até a casa dessa criança que nasceu, para ver se ela se assemelha fisionomicamente com o pai ou com a mãe, e entra nesse local onde essa criança recém-nascida está eufórica, alvoroçada, gritando.
isso para a criança o quê? É uma forma crítica, agressiva, desrespeitosa, porque nesses 10 primeiros dias, a mãe e a criança recém-nascida estão em início de contato, de criação do vínculo de nutrição, de aconchego, de carinho. E esses vínculos precisam ser criados e ampliados pouco a pouco. A mãe está muito fragilizada, geralmente. Então, é possível que a criança recém-nascida se perceba como um ser separado da mãe ali no 10º dia e que possui um corpo próprio. Então, se o espaço sagrado foi já invadido, novamente infligido após a abertura para ver se era menino ou menina, e mais agora esses curiosos em saber com quem se parece, essa criança pode chorar, gritar, reclamar, ter dificuldade em se acalmar para dormir, porque o meio ambiente se tornou agressivo para ela devido aos ruídos. A curiosidade em saber com quem a criança recém-nascida parece fisionomicamente pode vir também fazer com que essa criança se sinta envergonhada de pertencer à família que estava presente nessa situação, nesse momento da invasão, e que o meio ambiente é crítico, julgador, comparador. Ainda que os pais se relacionem bem, ela muitas vezes procura ficar sempre quietinha num canto, que a gente chama de caverna. Vai para o seu quarto, para a caverna. Então, no futuro, essa pessoa pode precisar se recolher mais, gostar de ficar mais no quarto, por sentir culpa pelos pais terem passado uma vergonha, por aquela avaliação crítica quando ela nasceu. Nesses instantes vividos, quem viveu dessa forma, foi memorizado em suas células o não acolhimento, o não fazer parte da família como se fosse filho ou filha de outro casal. E se vão lá ver quem é, com quem ela se parece, o que está vendo, né? E ela pode, continuando a observar essa criança que foi tão tocada, olhada, manuseada ao crescer, até ela esquece o que lhe aconteceu. E, ao se relacionar com outras pessoas, as suas células que memorizaram aprendido ao nascer, como barulho, agitação, desassossego, essas pessoas podem se tornar o quê? Pessoas que gritam, que falam muito alto, que não respeitam o ambiente, nem querem saber se tem alguém dormindo ou não. Elas são elas e não fazem por mal, né? Mas para elas isso é normal. Elas aprenderam como é normal chegar em qualquer lugar e está todo mundo aos gritos, aos berros. Então, como é que uma pessoa precisa dormir em silêncio? Muitas vezes até que são filhos pequenos que elas nem estão aí, se é pequeno ou não. Não, tem que se habituar com barulho, é assim mesmo, né? Mas é preciso respeitar pelo menos uns 10 dias. Depois a criança vai se habituando como é que são os barulhos da casa. Mas essas pessoas que foram habituadas a viver na invasão, no ser invadida, ela age com estardalhaço, por ter esse referencial subconsciente de vida internalizado, devido à forma como o grupo familiar ou comunitário a acolheu. Então temos outro contato bem invasivo, que são as fotos, surgidas com o advento da máquina fotográfica e recentemente com o uso dos celulares. Agora, aumentou mais ainda a exposição da imagem do recém-nascido pelas redes sociais e ter sido instituído o hábito de superfotografarem o bebê ou a bebê e estarem expondo isso. São criados locais específicos para serem expostas essas fotos. Os adultos não refletem sobre as consequências futuras para essa criança.
a invasão de privacidade, desrespeito dos pais e familiares à energia pessoal que é sugada sem nenhum propósito e lançada a esmo. Em alguns países, há filhos que, a partir da adolescência, estão processando os pais por essa forma de lidar com o direito de imagem deles quando eram pequenos. Então, independentemente do sexo, a pessoa humana sente. Nós estamos no planeta Terra para aprender a sentir. É o nosso grande desafio, já diz Vianney Stibal do Theta Healing. Então, esse sentir precisa ser respeitado. E principalmente por ser o maior desafio a partir do corte do cordão umbilical que ligava um bebê ou uma bebê à sua mãe. Porque só no inspirar, e se esse corte foi rápido, já tem o refluxo, como eu já falei na aula lá, do parto, do sangue da mãe que queima. E não precisava ser dessa forma. Então, sentir já está... O que ocorre muito? Para que eu vou sentir? Eu não quero sentir, porque é tanto desrespeito que eu não sinto. E como eu corto o sentir? Não respirando. E o que mais a gente precisa é o quê? Inspirar, estar no presente e expirar, soltar o passado. Está gostando? Continue. Nós vamos conversar sobre como essa violência doméstica se perpetua. Como é verificado o sexo de uma criança? Você vai dizer para mim assim, mas não é por ultrassonografia? A gente já não sabe antes? Nem sempre. Há muitas mulheres que não fizeram e não fazem ultrassonografia fetal ainda hoje em 2021. Então, em sessões de atendimento como renascedora na década de 2000, alguns clientes tinham muita vergonha de se relacionar, de ter intimidade com uma parceria, por imaginar a possibilidade de seu corpo ser criticado. Certa ocasião atendi uma Miss Brasil, lindíssima, e ela se achava feia. Ela não gostava de se olhar ao espelho e nem o título que ela conseguiu fez com que se identificasse com o tipo de beleza dela. Ela não acreditava na parceria se a parceria a elogiasse, afetiva ou profissionalmente, e a chamasse de linda. Então, creio que isso deva ter surgido no passado, quando criança, na fase em que a chamaram de bebê, e teve suas perninhas abertas para ser vista a vulva, para saber se era menina ou menino. Ela ou qualquer criança nessa situação, se foi esperada menino e é menina, desagradou a expectativa do pai ou da mãe. Muitas vezes, a forma como foi é hoje, ainda feita essa verificação, ocorre o primeiro abuso. Se é menina, a seguir, abrem a vulva e vão olhar, verificar se tem uma fenda ou não. Em algumas famílias, a vulva, parte que aparece, externamente, passa a ser chamada de perereca, que pula, é fria, pegajosa, asquerosa. No subconsciente coletivo está gravada a informação de prazer em uma relação sexual, não. Essa mulher é fria. E na fase adulta, essa mulher pode ter dificuldade em chegar ao orgasmo. E não entende porque ama a parceria e sente vergonha de se abrir ao prazer. Em outras famílias, a vulva é chamada de santinha, perseguida,
e passam para a menina que o melhor é ter um relacionamento sexual após o casamento, que ela não deve expressar que ela gosta dessa pessoa, que a parceria tem que expressar primeiro e vir atrás dela, porque ela é perseguida. Então tem que ser perseguida para ela reconhecer que alguém a ama, né? E pode evitar o quê? Ter relacionamento sexual. Pode ser usada por um homem, porque foi perseguida, passou a ser dele. Olha quanta coisa que a mente hoje nem pensa, mas isso foi sendo passado. Santa, casada oficialmente, e por isso não é considerada pecadora. Além dessa reação de expor o que sente, teve a relação sexual, é uma vagabunda, deixou de ser santa. Então, muitas meninas se tornaram freiras, foram dadas em casamento a Jesus e meninos se tornaram padres, devido à história bíblica de Abraão, que entregou um filho em sacrifício a Deus. Muitas famílias mantêm até hoje esse mito, entregando um dos seus filhos para Deus, isto é, para a carreira religiosa. Algumas meninas se tornaram freiras só depois de terem sido desvirginadas antes de se casarem oficialmente, porque as famílias as deserdou, excomungou, jogou-as na rua da miséria, apenas por terem sido impetuosas, sexualizadas, terem se entregado ao instinto, sentido prazer em estar com uma parceria não escolhida pela família e não ter casado oficialmente. Lembremos-nos de que há famílias em que há meninas não podem tocar na genitália, porque suja sua mão. Então, subconsciente, a genitália é a suja, a pecadora, deve estar sempre limpa e lavada para dar prazer, e não para experimentar prazer, ter prazer consigo mesma. Os propósitos dos pais, médicos, familiares, educadores têm uma direção no inconsciente coletivo. Essa forma está gravada como a permissão para os meninos se masturbarem e as meninas, como falado anteriormente, têm essa permissão negada. A educação passada pela mãe para a filha é preconceituosa. Esta não pode se tocar, é feio se tocar. E com isso estimula a não permissão de a filha ter prazer na relação sexual na fase adulta. A mãe simplesmente repete o aprendido e nem reflete como lidar de forma diferente com as situações preconceituosas pelas quais ela já passou. A mãe esclarecida deve educar os filhos para o amadurecimento nos relacionamentos físicos e interpessoais segundo as etapas da vida, sem os intoxicar de tabus, de dogmas, de juramentos, de promessas que os ancestrais fizeram. Para a libertação das crenças negativas, limitantes passadas de geração a geração, e você ser feliz ao contatar seu próprio corpo e ao ser contatada fisicamente, se assim desejar, pode reconhecer a importância de procurar um profissional qualificado. Isso você pode encontrar na técnica Theta Healing. O praticante Theta Healer, quanto mais qualificado, é mais capaz de conduzir você de uma forma leve e gentil na liberação dos abusos ocorridos, inclusive no seu parto e no seu nascimento. No meu trabalho como terapeuta, atendi mulheres que se sentiam erradas por não terem seguido as normas familiares do relacionamento afetivo das antecessoras. Então a família aceitava e não via seus procedimentos, por exemplo, ir morar com alguém antes de casar oficialmente, como errado.
Elas é que não entendiam porque eram diferentes das avós, tias, irmãs, da própria mãe, e não ter se casado e constituído uma família chamada de legalizada socialmente. Os aprendizados entre as mulheres da mesma família também são diferentes. Umas precisam aprender que podem ser quem são. Outras, para serem amadas, precisam corresponder às expectativas da família. Outras se sentem na obrigação de atenderem os pais até a morte, por eles terem lhe dado a vida, e ficam solteiras, porque se casarem acham que elas não conseguirão estar disponíveis para os pais. Tudo por terem experimentado coisas que desagradaram os pais, se não casaram com Jesus, mas estão casadas com os pais. A mãe, ou quem exerce a função de mãe, é quem mais transfere dogmas religiosos, crenças limitantes quanto a uma filha ou um filho ser feliz sexualmente ou não em um relacionamento, pois a mãe repete a forma como foi criada na maioria das vezes. Aqui, o grau intelectual não importa. Instintivamente, a mãe repassa o aprendido diante de todos os afazeres do cotidiano, ao colocar de castigo, permitir que a pessoa que cuide do seu filho ou da sua filha castigue-o do jeito que quiser, não importa. A educação, a alimentação e a sobrevivência das crianças sempre estão à frente, e a mãe repete o vivenciado desde pequenina, tudo que ela vivenciou quando pequena, porque agora está adulta. Ela sobreviveu, logo tudo deu certo. E ela deve continuar esse padrão, para que também, se ela é honesta, a filha seja honesta. Se ela é uma mulher de família, a filha seja uma mulher de família. E se ela tem crenças limitantes, estas estão sendo perpetuadas. Quando a criança recém-nascida tem suas perninhas abertas e é menino, verificam se o pênis é grande ou pequeno, pois o tamanho do pênis será um grande troféu a ser exibido entre os iguais. Homens de família, ou melhor, da família, podem enaltecer ou debochar do pai ou da mãe desse menino pelo tamanho do pênis dele. Pior é quando, mais tarde, ainda desejam comprovar se o pênis daquele bebê se desenvolveu, cresceu, e o tamanho ser considerado por esses familiares homens como exemplo de masculinidade. Essa ação familiar pode gerar traumas, pois o menino, quando mais velho, não entende porque não aceita essa parte do seu próprio corpo. Questiona o tamanho, a forma e a localização. Vai dizer, localização é como é colocado até dentro da calça, da cueca. É criado por algum problema desnecessário, agora inconsciente. Comparar e se sentir desconfortável quanto ao seu próprio corpo, pelo trauma e exigências sociais ocorridas ao nascer, e ser observada sua genitália. Há homens que na fase adulta tomam medicações, usam prótese, fazem exercícios e cirurgias perigosas para terem seus pênis maiores e mais robustos. Há pais que estimulam o rompimento da película na hora do banho ou a trocar as fraldas para descolar a glande e a cirurgia ser evitada nesse filho. Segundo uma crença ou ritual judaico, todo menino, imediatamente ao nascer,
é submetido à circuncisão. Mais tarde, esse abuso traumático pode gerar uma sensação de desproteção da glande e ter diminuído o prazer por essa desproteção. Devido ao abuso sofrido com a circuncisão na mente, esse homem pode ter memorizado que a relação sexual pode trazer dor e baixar sua autoestima por não se sentir acolhido como é e por ele não se acolher. Tudo em função de um comportamento segundo um ritual e um padrão que vem sendo repetido. E há outras situações bem críticas quanto ao nascimento de uma criança. Nós vemos e ouvimos hoje nas programações das emissoras de televisão muito sobre violência doméstica. A maioria do público, por ingenuidade, ainda não percebe o que ocorre no seu organismo quando lê, quando vê, quando ouve, assiste um programa, vê um filme, lê um livro, principalmente quando o conteúdo se refere a questões sociais, econômicas, religiosas, políticas, educacionais. Em geral, ninguém lembra e poucos estudaram ou refletiram quando isso começou e por que continuam determinados padrões familiares e culturais até hoje tão negativos e que não educam saudavelmente. A forma de uma comunicação agressiva que afeta o ser humano durante todo o seu desenvolvimento até a sua fase adulta começa na chegada de cada ser humano ao planeta. Ao dar o primeiro inspiro, sair do ventre da mãe e ao receber os primeiros contatos visuais, tácteis. Mas e a ultrassonografia fetal? A ultrassonografia fetal no Brasil começou a ser feita a partir de 1970. Em 2021, muitas mulheres ainda não têm acesso a esse exame. Por esse exame é verificado o sexo da futura criança. Mas às vezes, até mesmo verificando através desse exame, a criança tampa. E só vai ser visto depois. Então, o mais complicado é essa menina ou esse menino, ao crescer, poder vir a se relacionar afetivamente com uma parceria agressiva, não ter coragem de sair de uma união agressiva e se subordinar à violência doméstica. Muitos são subordinados desde pequenos. Então, isso ocorre muitas vezes por medo e não saber de quem é esse medo tão estranho e profundo que impede o autorrespeito. A falta de respeito e a violência de uma pessoa com outra, física, mental e emocional, perpetuam-se por gerações. Algumas mulheres, na atualidade, estão tomando coragem. Dirigem-se às delegacias da mulher em todo o país e registram ocorrência de violência doméstica, violência social ou violência profissional para serem amparadas pelas leis vigentes no país e assim também ajudarem outras mulheres. A agressão física a uma pessoa é tipificada no Código Penal como agressão corporal. A Lei Maria da Penha define a violência doméstica contra a mulher como crime e aponta as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão. A lei indica a responsabilidade que cada órgão público tem
para ajudar a mulher que está sofrendo a violência. Para a Lei Maria da Penha ser aplicada, a mulher precisa registrar a ocorrência na delegacia mais próxima da sua residência ou do local onde a agressão ocorreu, para as providências legais serem tomadas. As mulheres, independentemente de raça, língua, etnia, religião e credo, sofrem discriminação e violência pelo planeta afora. Isso implica em grande estresse como consequência da desvalorização pela qual as mulheres passam e pelo sistema desigual de reconhecimento do que é ser um humano. Humana. É momento de serem revistos os conceitos de valor, de qualificação, de respeito, de humanidade. Há mulheres que em seus locais de trabalho passam por situações abusivas, assédio moral, psíquico, sexual e se calam para não perderem o sustento e poderem criar os filhos e estes terem educação melhor que a delas. Pelas estatísticas, hoje, aumentou a violência doméstica na pandemia ou aumentou a bravura feminina de uma mulher ajudar a outra e sair do ditado popular: em briga de marido-mulher, ninguém mete a colher. De qualquer forma, as mulheres perpetuaram essas situações desrespeitosas, agressivas, humilhantes, envergonhadoras, resultante das submissões às parcerias em respeito ao que aprenderam as mães. Está tudo certo. Agora é hora de você refletir e sair de qualquer forma de abuso, desde uma sutil carícia em um membro ou pescoço seu sem permissão, até um desconcertante tapinha na sua bunda. A criança pode e merece ser educada sem apanhar, para aprender a ter seus limites preservados e saber isso. Ao não apanhar, os adultos dão, ou melhor, ao não bater, os adultos estão dando exemplo de como é respeitar o corpo físico e o espaço físico daquele ser, filho ou não. Ao se tornar mãe ou pai no futuro, esse ser educado sem apanhar, ele sai da violência, da agressividade e tem liberdade para expandir amor, ter limites respeitados e respeitar os limites dos outros, de todos da família. E o novo paradigma é perpetuado pelas gerações posteriores por ter sido curada a agressividade dos antepassados. E de família em família, a renovação vai expandindo novas mensagens pelo planeta e todos os humanos vão entendendo a vida humana e a respeitando. Sejamos unidos, nos apoiemos e respiremos vida e amor próprio. Este tema é muito amplo, instigante, lindo, mas agora, para fechar tudo que eu fui abordando, faremos a revisão dos temas, que foi a liberação das memórias de violência, agressividade, pelas quais a criança passou. E hoje nós vimos o quê? A agressividade e a violência quando abrem as perninhas para verificarem o sexo de uma criança. Como é que ela memoriza esses primeiros contatos tácteis, visuais
e dos curiosos que querem saber como é que ela é, se ela fisionomicamente é parecida com a família ou não. Como essa violência doméstica é perpetuada e que as mães e os pais agora podem mudar isso. Então, vamos passar para a liberação, começando de uma forma muito sutil, mas se você depois precisar, procure um profissional de saúde. Ou melhor, uma terapeuta Theta Healer graduada e que possa, de uma forma leve, gentil, para o bem maior e melhor, liberar essas memórias do parto, desde a concepção até o nascimento. Traga seu caderno de anotações de evolução espiritual para perto de você. Se ainda não tiver, deixe pelo menos uma folha, um papel. Nas aulas anteriores eu explico que é muito importante deixar tudo anotadinho, com data e tudo que a gente consegue liberar, porque depois, quando a gente está num momento crítico que lê isso, eu tenho o meu, é tão gostoso que você nem imagina. Então vamos fechar os olhos. Respire por 3 vezes como orientarei você, para que você possa depois, quando for preciso, liberar a tensão do que porventura sentir aflorar em suas células no dia a dia. Então, inspire e expire suavemente. Pode deixar seus lábios entreabertos. Novamente, inspire e expire. Mais uma vez, inspire e expire. A partir de agora, continue respirando e repita mental ou verbalmente. Fonte criadora, que todas as práticas violentas, agressivas, abusivas, todo o sofrimento, todos os silêncios, desde minha chegada a este planeta Terra até hoje, sejam enviados para a luz de Deus, sejam limpos e purificados em todos os níveis, tempos, entretempos, castas, línguas, raças, etnias, dimensões, multidimensões, densidades, e substituídos por amor incondicional em todos os seres envolvidos, estendido a todos os antepassados e antecessores, descendentes, a toda a humanidade, as pessoas presentes na minha chegada a este planeta como ser encarnado neste corpo. Eu sei qual é o conceito de dignidade humana na perspectiva mais elevada da fonte criadora. Eu sei como, quando, onde e com quem reconheço, sinto em meu ser e vivo a dignidade da pessoa humana em mim. Reconheço e sou reconhecido de forma digna. Meus pontos frágeis, minha vulnerabilidade são respeitados, transformados, reconhecidos por mim e vivo sem precisar ser violentada, ter desrespeitado os meus limites e sem precisar me violentar, me desrespeitar e me agredir para ser quem eu sou na minha essência. Aprendi e aprendo com todos os erros. Desenvolvi talentos, realizações,
capacidade mental, emocional, física e espiritual para ser quem sou hoje. Mantenho-me em equilíbrio e harmonia, sendo responsável por mim, pelos meus pensamentos, sentimentos, ações e escolhas. É seguro, possível, permitido e adequado deixar todos os ex-vínculos do início da minha vida na Terra, todo o passado no passado, com humildade e compaixão. Eu sou responsável por mim sem culpa, sem mágoa, sem ressentimentos, sem revanche, e me desintoxico da responsabilidade pelo que cada um fez e faz. Libero o perfeccionismo, o estar pronto, pronta para tudo. Todos têm responsabilidade consigo mesmo. A justiça e a misericórdia divinas banham a mim e a todos. Assumo a minha natureza divina e expando amor na terra, sem me responsabilizar pelos outros e por suas ações. Eu me perdoo por tudo que fiz contra mim, na inocência, na pureza e na ingenuidade. Assim é. Se você concordou com tudo que eu falei, diga sim alto e sinta esse sim que você dá a essas informações diretas da fonte criadora chegarem até você. Sinta essa energia entrar pelo topo da sua cabeça, expandir por todo o seu DNA, por toda a humanidade, amigos, inimigos, profissionais, animais, seu entorno, seres vivos, seres inorgânicos, e se expandir por todo o planeta Terra. Minerais, vegetais, inspire profundamente. Quando sentir que chegou essa energia aos seus pés, permita que ela chegue. Abra os olhos e diga: assim é. Dê uma boa espreguiçada. Anote no seu caderno de evolução espiritual o que resgatou, liberou e como se sente agora. Date e assine. Agora assuma ser capaz de deixar partir as crenças inconscientes que ainda exerciam poder sobre você ao se relacionar. E, se precisar, saia de um relacionamento tóxico, pedindo ajuda e se sentindo dona de si mesma. Se precisar sair de casa, se desejar trocar de profissão, mudar de seção de trabalho ou mudar de grupo de estudo ou de trabalho, pegue a bravura que você tem por ter sobrevivido e vencido inúmeras situações complicadas pelos relacionamentos dos adultos à sua volta com você, e não porque você criou essas dificuldades. Desbrave o novo, respire, sinta seus pés apoiados e firmes no chão, mantenha sua mente tranquila no seu coração e, inspirando, tenha consciência no agora. Reconhecendo a importância desses temas, ajude a mais pessoas
compartilhe e inscreva-se no canal Sueli Rocha Frequência Theta. Deixe comentários, dúvidas, sugestões. Gratidão por me acompanhar até aqui e até a próxima aula. Um beijo de luz e amor no seu coração.